Muito boa noite. Aqui estamos nós para a 27ª, acho eu, Jornada de Oração. 27ª Jornada de Oração. E aqui estou eu ao pé de vocês e vocês ao pé de mim. Hoje vamos fazer sobre a renovação. Como se tivéssemos todos, nestes dias, é a 27ª, tivéssemos todos nestes dias todos feito uma renovação interior. Espero que a tenhamos feito, não é? Mas na renovação também por ser domingo de Páscoa, embora já esteja a acabar, foi o domingo de Páscoa, um domingo de Páscoa diferente, uma Páscoa diferente no mundo como nunca tal existiu. Eu considero a Páscoa por uma questão católica, mas por uma questão da forma como ela é, um renascimento, uma renovação. Temos que ter sempre períodos no ano em que nós nos temos que fazer uma introspeção, uma renovação. E que a partir de hoje, que haja uma renovação interior em nós e exterior. Uma renovação de forma a como se nós tivéssemos nascido de novo. Fizemos o nosso sono, de sábado para domingo. No domingo de Páscoa acordámos, aqui estamos nós, alguns não acordaram, e para esses o nosso agradecimento por terem passado pela terra e o nosso pedido sincero para quem de direito os encaminhar à pátria espiritual. Mas nós acordámos, fizemos mais um dia de Páscoa, fizemos mais um dia e que é a Páscoa. Então, que isto seja uma renovação para nós. Eu, por acaso, costumo sempre fazer isso na Páscoa, que seja uma renovação para mim. Eu tenho várias alturas no ano, para mim é um recomeço. Quando o Círculo de Fraternidade comemora o seu aniversário, para mim é o recomeço de um novo ano, mais até do que o meu próprio aniversário. E quando é o período da Páscoa, para mim também é o início do novo ano. Um início de um novo ano espiritual, o outro, o início de um novo ano psíquico, físico e material, uma renovação. Moralidade, dos meus valores morais, renovar os meus valores morais. E assim, como foi uma Páscoa tão diferente, porque as famílias realmente não puderam estar juntas devido a este confinamento que há, que elas próprias façam uma renovação e que elas estejam renovadas hoje e amanhã e depois por um ano. E no ano, para o ano, quando voltarmos à Páscoa e depois houver a Páscoa material e espiritual, que as pessoas façam novamente a sua renovação dos seus valores, da sua vida, dos seus pensamentos, de tudo aquilo que podem realmente podem realmente ser mais útil e mais forte para cada um, quer fisicamente, quer mentalmente, no sentido da maneira e quer nas suas relações consigo próprio e com os outros, uma renovação dos valores morais. Então, hoje a nossa oração vai se refletir um pouco sobre os valores morais e sobre a nossa própria renovação. É interessante como o conhecimento nestes dias, não é, desta pandemia, foram aceleradamente absorvidos. Espero que tenham sido no sentido de uma construção, de uma renovação também de uma sociedade e de um mundo melhor. Fiquei chocado porque percebi que ainda há algumas guerras a decorrerem no mundo, afinal houve ali um período que pararam algumas, mas depois parece que não pararam, que se esqueceram e continuaram. Pararam, mas depois continuaram. O que é triste porque acho que estamos uma guerra a nível global muito perigosa, muito grande e não haveria necessidade de haver a guerra armada.
também tenho uma certa tristeza de perceber que nós, por exemplo, os portugueses, somos pessoas tão excepcionais, que nós somos tão criativos, que nestes momentos, só nestes momentos, é que nós mostramos o que valemos. Só nestes momentos é que nós temos as atitudes de solidariedade, as atitudes de fraternidade, as atitudes menos egoístas, menos individualistas somos mais, sem, estando confinados e estando reservados nos seus próprios lares, o povo português tornou-se mais humano. Mas ele sempre foi assim. É pena é que não seja assim continuadamente todos os dias e não tenha sido assim continuadamente todos os dias. Há muitas coisas que nós íamos buscar ao estrangeiro e nós acabámos por descobrir por pessoas, não é? Que tinham os meios, começaram a fabricar desde máscaras, a fabricar desde desinfetante, portanto, uma série de coisas que começaram a fabricar em Portugal, como os reagentes que eu falei ontem, que deveriam ter fabricado muito mais rapidamente e ter sempre para poder testar. Portanto, nota-se que o povo português, de alguma forma, tem tido, embora confinado, uma vida totalmente diferente. Também não ficou toda a gente confinada, muitas pessoas continuaram os seus trabalhos e tiveram, para umas ficarem confinadas, outras têm, os médicos não podem ficar confinados, os enfermeiros, o pessoal da linha da frente, como a polícia, como todos aqueles da linha os bombeiros, uma série de pessoas que tiveram sempre a trabalhar arduamente para que pudessem tratar daqueles que realmente estavam a precisar. É verdade que os números falam por si, mas também não deixa de ser menos verdade que, se repararmos, Portugal, em relação às percentagens, fica muito aquém, considerando, por exemplo, 10 milhões de pessoas, também considerando 10 milhões de pessoas noutros países só, Portugal ficou um pouco mais liberto. Mesmo dentro de Portugal há diversos focos ativos, mas não é igual até para todo o Portugal, como não é igual para todos os países. Já há um maior estudo sobre o vírus, e ele tem sofrido várias mutações e em países diferentes. Nós também já percebemos que, afinal de contas, muitos tinham razão, e eu também o cheguei aqui a dizer de alguma forma, que os governantes do mundo tinham sido avisados atempadamente para fazerem alguma coisa porque ia acontecer esta situação pandémica, não a levaram foi a sério. Agora começamos a ter um maior conhecimento, uma maior informação prática, que vai de acordo daquilo que muitos disseram e que alguns até morreram por dizerem, e outros foram botados ao abandono e castigados por dizerem a realidade daquilo que se estava a passar. É pena. Eu costumo dizer que uma das coisas que o homem tem e que nós temos quando estamos na Terra é sermos pessoas bastante inteligentes. Nós às vezes não descobrimos ou não queremos descobrir, um pouco por preguiça, a nossa inteligência, mas nós temos uma capacidade ilimitada para o sofrimento, uma capacidade limitada para o prazer, mas nós também, no sofrimento, nós conseguimos ser muito criativos, conseguimos ser muito humanos mesmo e muito simples e com muita humildade. Vê-se nos idosos que às vezes eram agrestes, eles próprios assumem.
há uma maior humildade e há uma aceitação melhor até da parte deles do que da parte das pessoas da nossa idade e mais novos. Os mais novos ainda não têm aquela consciência plena de quanto gravidade é e as consequências que é de quem apanha o vírus, de quem é infectado pelo vírus, de quem adoece por causa do vírus, porque têm consequências mais tarde. E hoje muitos de vocês tiveram conhecimento que as pessoas ficam com problemas pulmonares. Eu estou-me sempre a queixar dos meus problemas pulmonares e as pessoas muitas vezes queixam-se, dizem que por causa do meu DPOC, mas a verdade é que os médicos vieram agora a dizer, e a comunidade científica, depois de vários estudos, vieram a dizer que mesmo que as pessoas que passam pelo vírus e que ficam curadas vão ter dificuldades respiratórias, como efezemas e outros problemas, e demorará muito tempo aos pulmões voltarem à normalidade. Ou seja, eles vão ficar com uma taxa de capacidade respiratória limitada como eu tenho. Portanto, como vemos, e se nós fizermos a associação dessa ser uma das consequências, e que eu acho de uma gravidade, e eu falo por mim, de uma gravidade muito grande, porque com a idade depois tende a ser muito mais graves e que a gente muitas vezes nem repara que há pessoas que nascem com essa pouca capacidade respiratória, ou seja, que os pulmões já vêm doentes e têm essa pouca capacidade respiratória. É engraçado que às vezes vê-se pessoas com botijas de oxigênio até portáveis assim, e nós nunca pensamos que isso pode chegar a nós, e isso na verdade pode chegar a nós agora mais do que nunca, porque uma vez que aqueles que estão infectados e se ficarem doentes, realmente uma das consequências de imediato é a capacidade respiratória que fica diminuída, ficam com uma menor capacidade respiratória, o que é mau, porque depois, mais tarde ou mais cedo, teremos que acabar por usar o oxigênio, as botijas de oxigênio connosco, temos que fazer oxigênio durante horas, às vezes, conforme a gravidade desse efizema, dessa capacidade respiratória. Por isso, nas nossas orações, o que devemos fazer sempre é no nosso corpo, temos sempre em atenção a nossa capacidade respiratória, portanto, os nossos pulmões e o nosso coração. É muito importante que o nosso coração seja forte, os nossos pulmões sejam fortes, porque daí, logo, todo o nosso corpo é bem mais forte. Também temos que ter muito cuidado com o nosso fígado, porque o fígado é muito importante, é um órgão muito importante, e por isso devemos fazer atenção e cuidado. Na verdade, só quando nós ficamos doentes, ou passamos por essas mazelas, é que percebemos exatamente percebemos o quanto é doloroso e o quanto afinal as pessoas passaram dolorosamente alguma parte da vida, pessoas que nós conhecemos e que nunca demos a devida importância, e só muitas vezes damos a importância passando pelas coisas. Eu costumo dizer, e sempre defendi isso desde que me conheço, que inteligente não é aquele que tem que passar pelas coisas para perceberem como as coisas são às vezes tão más, tão dolorosas, e às vezes nos deixam num farrapo humano. É preciso nós observarmos, uma observação, uma atenção, uma responsabilidade constante, mas uma observação constante, e através dessa observação pormos no lugar do outro. Ao pormos no lugar do outro, quase conseguimos sentir as dificuldades do outro, quase conseguimos sentir como se nós também estivéssemos doentes como o outro. Quando nós fazemos isso, evidentemente que nós já estamos a evidenciar
a evidenciar, não é bem a vivenciar, não é? A vivenciar aquela doença. Já estamos a compreender. Se a compreendemos, nós já não precisamos passar por essa doença para aprendermos. Porque nós já estamos a aprender através da observação, do saber se meter no lugar do outro, do saber pensar e até vir à nossa mente, muitas vezes, a imagem do outro e emanarmos para o outro um pensamento energético de amor, de cura e de alívio do seu fardo e da sua doença. São atitudes tão pequenas que, independentemente das nossas crenças, lá está, é os nossos valores a funcionar, independentemente das nossas crenças, faz muitíssimo bem, quer a eles, e faz-nos muitíssimo bem a nós, porque assim temos uma consciência, e tendo essa consciência, realmente, inteligência é aquele que sabe ter a consciência das coisas que se estão a passar, sem necessariamente ter que passar por elas. Porque aqueles que não pensam nessas coisas porque está a acontecer com o outro, não observam, não tentam se afinizar com eles, não conseguem ter essa vivência. E ao não conseguir ter essa vivência, muitas vezes até as pessoas dizem umas para as outras: não, aquela está doente porque quer, aquela está doente por isto, aquela... Portanto, as pessoas... É tudo porque os outros querem. E quando nos acontece a nós, foi porque nós queremos. Há sempre em nós um ponto de crítica muito destrutivo e nós não podemos fazer isso. Nós temos que começar a silenciar-nos. O melhor é ficarmos calados perante aquilo que não sabemos. O que é que eu vou falar daquilo que não sei? O que é que eu posso ser? Em que medida é que eu posso ser útil falar num assunto que não domino? Não posso. Eu primeiro tenho que o observar, tenho que o estudar, tenho que o adquirir como um conhecimento, não direto, mas indireto, e tenho que o vivenciar com esse conhecimento para poder perceber o outro, para poder perceber que eu também posso passar pelaquela situação. Então, eu tenho que me interrogar a mim próprio se eu quero ou não quero passar por aquela situação, se eu quero ou não quero experienciar. Quando eu digo logo, eu não quero nada dessas coisas, é sinal que eu ainda não me tornei consciente. Mas se eu disser assim, não, eu não tenho vontade nenhuma, nem é da minha vontade, porque compreendo muito bem o que aquela pessoa está a passar e não gostaria de passar o que ela está a passar. Isto já é ter uma forma consciente do acontecimento que a pessoa está a passar, seja no caso da doença, seja no caso de ter problemas económicos ou financeiros, seja no caso de ter problemas amorosos, de relações afetuosas, seja no caso de ter problemas de autoestima. Uma autoestima baixa ou um excesso de confiança. Portanto, seja no caso de serem pessoas, na nossa ótica, boas ou na nossa ótica, pessoas más. Nós temos que ter atenção que aquilo que é bom para nós e que nós achamos muito bom, é por isso que nós devemos ter cuidado ao dar um conselho ou um parecer, mesmo na justiça, o legislador deve sempre ter o cuidado quando faz legislação, ter cuidado ao todo da sociedade e não à parte da sociedade. Ou seja, a uma parte, mas sim a um todo. Porque nós temos uma tendência nata de julgar e o nosso julgamento nunca é muito certo. O nosso julgamento às vezes é que provoca pois a situação no outro de ser errado. E eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Quando nós passamos por alguém e dizemos assim, não gosto daquela pessoa, não me dou com aquela pessoa parece ser má. Pronto. Ao dizermos isso, nós estamos a criar uma barreira. Barreira essa que faz com que nós tenhamos uma má impressão dessa pessoa, não é?
que não queremos nada com ela. Quanto menos se aproximarmos, e depois porque tivemos provas, e temos provas de que a pessoa foi assim, foi má, não é? Em determinadas situações, até para outras pessoas, às vezes é o nosso processo de percepção que o diz. Mas não quer dizer que aquela pessoa seja totalmente má. Ela é realmente uma pessoa que não tem um determinado tipo de conhecimento e os seus valores morais ou a sua autoestima está baixa e por revolta se torna uma pessoa perigosa, uma pessoa má. Então o que nós temos que fazer é atirar para cima dessa pessoa mentalmente e usando a nossa mente que é tão poderosa, a nossa inteligência, de modo a que a nossa energia possa envolver a pessoa para ela se tornar mais calma, mas nunca a julgar. Porque geralmente são essas pessoas que mais tarde, quando nós na vida caímos por uma serrabanceira abaixo ou por umas escadas abaixo, que nos vêm apanhar. E é triste para nós depois nos confrontarmos, e para a nossa espiritualidade isso é muito mau, nos confrontarmos com aquela realidade. Aquela pessoa a quem tanto desejamos mal é a pessoa que nos está ali naquele momento da nossa aflição a amparar. Portanto, eu costumo dizer que mais vale às vezes ficarmos em silêncio e pensarmos e voltarmos a pensar e refletir e analisar a questão antes de dar um parecer. Mas isto acontece na nossa vida, a nível social, nos vários estratos da sociedade e nas várias intelectualidades da sociedade. Portanto, nós temos que ter muito cuidado e uma das coisas que temos que ter cuidado é sermos invejosos. Ontem dia alguém me perguntava assim, mas tu também és invejoso? E eu tive que pensar um bocadito. Tive que pensar um bocadinho de ser invejoso ou não. Não é que eu não seja invejoso, confesso-vos. Mas eu não lhe chamaria inveja como aquela que sinto, como aquela que vive em si muitas vezes da parte das outras pessoas. Eu chamo-lhe descontentamento. Eu até expliquei à pessoa, não é inveja, vamos lá ver, uma espécie de uma desilusão, de um descontentamento. Não é inveja no sentido de que a outra pessoa tem alguma coisa que eu queria ter. Às vezes até é um descontentamento comigo próprio, porque é que eu não tenho uma vida tão normal como as pessoas normais. Isso, por exemplo, eu posso me referir no amor. No amor, na junção do amor entre homem e mulher, por exemplo. Todas as pessoas normalmente têm uma relação. Eu já tive nos meus tempos, não é? Mas todos nós temos a tendência de querermos ter uma relação entre homem e mulher, ou entre hoje pronto, existem e não é aceitável por muita gente, embora seja lá esteja explicado cientificamente, ou entre um homem, ou entre uma mulher, portanto, essa relação, quanto é tão normal para as pessoas, desde sempre para mim, nunca foi assim tão normal. Foi sempre muito difícil. Foi difícil no aspecto de sentir o amor. Sentir o amor. Às vezes gostaria de sentir o amor tão carnal como vocês o sentem. Ou sentir, por exemplo. Eu não consigo, sinceramente. Porque envolve-me. Eu tenho uma forma de amar tão diferente que não consigo concebê-la e tenho uma certa pena, e aí poderia ter inveja. Tenho uma certa pena de não conseguir aquele amor que vocês têm, em que conseguem encaixar e ter uma relação. Uma relação de marido e mulher, uma relação de companheiros, uma relação. Para mim, há sempre uma certa dificuldade naquela junção, porque o meu amor é tão fraternal que desde sempre, desde que eu sou criança, que sempre olhando para o que se passava à minha volta,
e percebendo o amor entre duas pessoas, eu sempre percebi e entendi que raramente na minha vida iria acontecer isso. Era como se eu tivesse limitado ou como se eu tivesse privado disso mesmo. Então eu poderia ter inveja de uma situação dessas. Era uma situação que eu poderia ter inveja. Mas não me dá para ter inveja. Posso ter pena, como tenho pena ou dor ou descontentamento pelo facto de eu gostaria muito de cantar, de ter voz para cantar e de cantar belas canções, de cantar belas melodias, e sei que estou limitado, que não tenho voz para cantar. E eu gostaria muito de cantar. Eu gostaria, desde sempre, eu gostaria de ter sido um cantor, um cantor muito bom, um cantor romântico, um cantor, olha, até da rock. Portanto, mas que as letras da canção e a emoção da canção levassem uma mensagem, ou emanassem uma mensagem para todos aqueles que me tivessem a ouvir. Resultado é que até hoje não consegui encontrar a voz que é necessária para o canto. Portanto, estou limitado nessa parte. Claro que, como gostaria, ao olhar para um bom cantor, ou para uma boa cantora, eu às vezes fico triste por não poder, porque não tenho essa capacidade de fazer aquilo que tanto queria. É uma espécie de uma limitação. E é que às vezes, desculpa, nós reconhecemos as nossas limitações, aceitarmos essas limitações, se não as pudermos resolver e viver com essas limitações, é aqui que realmente os nossos valores morais não dão para nós sermos invejosos. Porque a inveja, aquela inveja que é maledicente, aquela inveja que é má, que é totalmente diferente, essa é que é a grande destruidora das relações humanas, e não só. Essa é a energia que mais bloqueia os seres humanos, e eles não percebem. Claro que todos nós somos um bocadinho invejosos e não podemos dizer que não em determinadas situações, em determinadas questões, mas há uma coisa que nós devemos combater em nós, é a inveja, e não ter inveja por ninguém, e nem propagar a inveja, e nem usar a maledicência. Porque ao fazermos isso, estamos a destruir vidas, quer queiramos, quer não. E muitas vezes aquilo que as pessoas denominam por outros nomes não é mais nem menos com um campo energético em que a pessoa está envolvida e que chega a ficar doente, até deprimida, com o fator energético da inveja e da maledicência. Portanto, é aí que podemos aproveitar esta altura da Páscoa para nos renovarmos e deixarmos de ser assim, sermos realmente de outra forma. Há outra coisa que nós também temos que aprender a mudar, é o orgulho. Às vezes nós somos tão orgulhosos que não queremos ouvir ninguém nos ensinar nada, nem queremos ouvir a história de ninguém. Achamos que ninguém tem razão, achamos que só nós temos razão, só nós é que somos os senhores da verdade. Mas isto em todos os campos, não é só no campo espiritual, é no campo material, em todas as áreas do saber, em todas as classes sociais. Portanto, em todas as intelectualidades. Então, esse orgulho provoca também doença. Portanto, logo temos aqui a ganância, o orgulho, a inveja. Isto é tudo filhos do ódio. E se nós virmos, não é? Como há tempo atrás disse, nós somos constituídos pelo ódio e pelo amor. Em nós existe o ódio e o amor. E cabe-nos a nós alimentar aquele que queremos ganhar. Claro que quando somos invejosos, quando somos gananciosos, quando somos maledicentes, quando nos julgamos superior aos outros, que é uma coisa que vê-se quando vivemos pelas aparências, e são situações filhas do ódio. Agora, quando somos pessoas altruístas, bondosas,
que fazemos as coisas sem esperar retorno, pelo menos um retorno material ali, sem cobrarmos à outra pessoa, olha, eu em determinada altura fiz-te bem, agora tu és obrigado a fazer-me a mim. Isso já faz parte da outra linha, não faz parte da linha do amor. Nós temos que ter uma consciência plena quais são os filhos do amor, quais são as atitudes, quais são as palavras, quais são os atos, quais são os pensamentos, quais são os nossos próprios movimentos, os nossos objetivos, que são filhos do amor, que são raízes do amor. E essas é que devemos alimentar mais, não as do ódio. Porque, infelizmente ou felizmente, quando nós nascemos, nós já trazemos em nós tão vincado esse ódio. Nós reparamos para as crianças, e poucas crianças são meigas, são boazinhas. Elas, muitas vezes, são manipuladoras. As crianças têm uma personalidade muito forte. E nós reparamos na personalidade primária das crianças, é logo uma personalidade de egoísmo, de não compreensão. Mas temos que admitir que elas também são crianças e não estão. Eu estou a falar de crianças até aos 6 anos. A partir dos 7 anos já temos que ser responsáveis, já temos que combater isso nas próprias crianças que vão ser os adolescentes. Porque se não fizermos a partir dessa idade, nunca mais o vamos conseguir fazer. Há idades para tudo e há momentos para tudo. E nós temos que estar à atenção, porque a vida é assim, é um comboio a passar e que tem várias paragens, e nós temos que apanhar sempre a paragem certa, porque se não apanharmos a paragem certa, corremos o risco de nos atrasar na nossa vida e de bloquear a nossa vida completamente. Nós temos que ter uma grande atenção a isso. E, portanto, nós reparamos nessas crianças, elas até aos 6 anos, nós temos que as repreender, educar, isso assim, mas não com aquela persistência com que costumamos fazer, porque elas ainda não vão apreender bem as coisas. A partir dos 7 anos, a partir dos 6 anos, 7 anos, então aí é que o nosso trabalho tem que ser fundamental. E vai até quando? Vai até aos 11, 12 anos. Se nós não conseguimos fazer de uma criança boa, até aos 11, 12 anos, a partir de que entram na puberdade, na adolescência, nós não vamos conseguir. O que fizermos tem que ser exatamente a partir dos 6, 7 até aos 12, 13. Dos 13 para diante já é a própria vida, são as fases do desenvolvimento do ser humano, já é a própria vida que já eles têm que chocar com a própria vida para a vida os ensinar. Mas também não deixa de ser menos verdade que é também até aos 6 anos, mais ou menos, ou até aos 8, nós conseguimos ter uma noção exata da personalidade da própria criança. Que ela tem uma personalidade bastante vincada e bastante forte. E podemos prever, pelas atitudes, pela maneira como a criança se comporta, podemos prever como ela vai ser quando for adulta. Por isso é que é tão fundamental e tão certo nós termos um papel bastante importante, bastante forte e bastante claro nas crianças a partir dos 6, 7 anos até aos 12, 13, 14 anos. Porque a partir daí o que está feito e os irá reeducar. Portanto, nós temos que preparar a educação para que a vida ao os reeducar siga a linha da educação da matriz do amor e não da matriz do ódio. E às vezes nós, inconscientemente, e muitas vezes por pérfida maldade, nós damos muito maus exemplos às crianças. É quando nos zangamos, os pais se zangam uns com os outros, e quando os pais se zangam com a família e as mães com a família dela. Por isso é que a família é um pilar fundamental ao desenvolvimento da própria personalidade da criança. Portanto,
Nós na Terra não é só comer, beber e trabalhar para ter dinheiro e para ganhar e para nos vestirmos. Nós temos muito trabalho a fazer na Terra. Todos nós somos uns heróis. Todos nós viemos com missões muito específicas a esta Terra. Missões de grande valor, porque depende dessas missões, do resultado dessas missões, outras pessoas serem felizes e da nossa própria felicidade. Como a felicidade não é constante, é por momentos, nós temos que ter consciência desses momentos da felicidade. Temos que ter uma consciência límpida desses momentos da felicidade. Porque se não tivermos essa consciência límpida dos momentos da felicidade, acontece que nós passamos mais vezes infelizes e tristes e mais vezes a acusar os outros da nossa infelicidade do que a observarmos daquilo que temos, daquilo que podemos atingir, ultrapassando os nossos obstáculos e que nos poderia dar momentos de felicidade, mas nós muitas vezes por preguiça, às vezes por falta de atenção, por falta de observação, por falta de conhecimento de nós próprios, nós acabamos por errar no nosso caminho e acabamos por bloquear a nossa vida. Mas essa da inveja é por todo o mundo. As pessoas são invejosas em todo o mundo. Até há culturas em que as pessoas dizem sinceramente: eu tenho inveja de ti. Eu invejo-te. É assim, nem todos podem vestir de amarelo, porque senão o mundo era só amarelo. E o mundo é de todas as cores. Nem todos podem vestir de vermelho. E até porque há pessoas que nem gostam de vermelho. Portanto, o mundo é multicultural e é multicolorido. Não é só de uma cor nem de uma cultura. E nós, aí lá está a base do respeito que nós devemos ter para connosco e do respeito que devemos ter para com os outros, para com a diferença, porque a diferença existe, porque nós somos seres únicos, somos seres muito especiais, muito únicos, e não somos iguais uns aos outros. Temos coisas idênticas, mas não somos iguais. E é por isso, quando nem toda a gente podia nascer cigano. Nem toda a gente podia nascer preto. Se existe o preto, existe o branco, existe o amarelo, existe o mestiço, existe o cigano, existe o quintilheiro, que eu chamo isso muitas vezes a muita gente, o quintilheiro, existe outro tipo de culturas, não é? Eu só tenho que respeitar e tenho que tentar ver os pontos comuns que existem entre o eu cultural e o ele cultural. E só assim. E aí nem precisamos ter uma crença muito em Deus, nem no diabo, porque Deus e o diabo é uma existência sempre. Enquanto nós existirmos, ele existirá, e depois ficarão as memórias desse Deus e desse diabo que nós utilizamos. É engraçado e muitas pessoas não pensam nisso. Então, o que nós temos a fazer, e se não ficam as memórias, as pessoas criam as próprias memórias, pessoas descontentes connosco, porque nem toda a gente gosta de nós. Também, se toda a gente gostasse de nós tendíamos-nos um bocadinho perdidos. Nós temos que ter pessoas que gostam de nós e pessoas que não gostam. Agora temos que encontrar e termos a humildade de encontrar pontos comuns, de maneira que nós possamos dar, nem que seja daquele tipicamente correto. Sermos o típico correto dessa relação social em que as pessoas são todas completamente diferentes e as pessoas não podem ser iguais. Isso era antigamente, quando não havia conhecimento e quando a ciência enquanto a ciência não chegou a alguma conclusão e enquanto a moralidade não resolveu algumas situações. Nesse tempo anterior, e nós, de certeza, de alguma forma, também vivemos nesse tempo é que o conhecimento era tão parco que
os nossos pais acabariam por dizer que nós tínhamos que seguir este caminho, fazer assim, e assim é que estava certo, e assim é que coisa, e não aceitavam esta diferença, e não aceitavam aquela. Mas o mundo agora já não é assim. E se nós não acompanharmos a mudança, nós também não evoluímos. Então, uma das formas de nós nos conhecermos a nós próprios é vermos a evolução que nós fizemos. Até desde que nos lembramos até aos dias de hoje. Se nós continuarmos na mesma, é porque não evoluímos. Se nós fomos mudando e adaptando-se às novas circunstâncias, não por obrigação, mas porque compreendemos, aí sim, nós evoluímos. Portanto, somos nós que temos que nos julgar a nós próprios, ninguém nos vai julgar. E ninguém nos pode julgar, porque ninguém tem a capacidade de nos julgar. O julgamento só existe porque as pessoas, ou seja, cada um de nós, às vezes está demasiado ocupado egoisticamente em fazer tudo certinho, em viver de acordo com as regras sociais, em não se desviar das regras sociais, porque tem medo, tem receio até de ser apontado. Pronto, é o caso quando as pessoas começaram a fazer as tatuagens, a usar os brincos, a vestir roupas, aquelas roupas negras, agora não me vem é o gótico, pronto, o gótico. Portanto, as pessoas olhavam assim umas para as outras. Que horror, isso assim. Não podemos fazer isso. Nós temos é que tentar compreender a cultura daquela pessoa. O conhecimento daquela pessoa, o sentir daquela pessoa, jamais será como o nosso e nós não podemos obrigar ela a pensar como nós. Nem ela nos pode obrigar nós a pensar como ela. A fraternidade é isso mesmo, é conseguirmos conviver sem crítica e sem reparo, respeitando aquilo que nós somos, uma individualidade e seres únicos e seres muito inteligentes. Nós somos, de facto, pessoas muito inteligentes, mas às vezes nós não gostamos de utilizar a inteligência porque dá muito trabalho e vamos pelo mundo da esperteza. E esperto até os ratos o são, como eu digo sempre. Portanto, é a renovação e nós vamos fazer a nossa renovação a partir de agora, não é? É o domingo de Páscoa. Vamos agarrar naquele miticismo, mesmo sem querer, do Jesus ressuscitado, por exemplo. Quando não temos outra imagem, usamos essa. E vamos ressuscitar, ou seja, vamos dar uma alteração à nossa vida interior, do interior para o exterior, mas interior e exteriormente, de modo a que nós sejamos melhores e conseguimos melhores para nós próprios e depois para os outros como consequência, e conseguimos ter uma vida mais equilibrada, mais protegida e com maior abundância. Pronto, e não vos vou cansar mais com este tema, porque acho que está aí o que chega. Está aí o que chega. Espera um bocadinho. Está aí o que chega para. Está aí o. Está. Pronto. Há matéria suficiente para cada um de vós pense, cada um de vós se renove. E, portanto, penso que poderemos ficar nesta explanação da renovação por aqui. E hoje, além disso, vou-vos pedir um pouco mais de atenção, porque vou-vos transmitir o que muitas vezes nós precisamos fazer. Já vos transmiti vários conhecimentos, vocês podem ver nas jornadas de oração que elas estão sempre disponíveis. Esta é a 27ª. Então, o que eu vou agora aqui fazer
algo para mim que gostaria que vocês fizessem é o nosso alinhamento de chakras. Ouve-se muito falar nos chakras. Portanto, eu adoro muitas cores. Sou uma pessoa desde sempre. E adoro pedras. Adoro pedras. Mas não é aquelas pedras feitas pelo homem. Isso só se for, por exemplo, gosto dessas pedras feitas pelo homem, ou dessas estátuas feitas pelo homem, por uma questão de beleza e por uma questão de inteligência e de dom. Isso é verdade, gosto muito. Mas eu gosto muito das pedras selvagens, das pedras que nunca foram mexidas pela mão do homem, daquelas pedras pequeninas que muitas vezes vêm do mar e foram feitas com a própria água, com o próprio mar, daquelas que estão nas florestas ainda inexploradas e que foram feitas pelos tempos. Eu adoro muito essas pedras, porque essas pedras têm uma força enorme. E adoro outras pedras que adoro, gosto. Outras pedras, do quais muitas vezes essas pedras, do quais muitas vezes eu até uso em parte essas pedras e que dão um imenso resultado para fazer uma energia diferente, mais forte. É ir ao mundo mineral buscar alguma coisa. Então, os chakras é feito por cores. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra maneira. Mas eu gostaria que vocês agora fizessem como eu vou dizer, independentemente independentemente de independentemente, tenho que esperar um bocadinho que eu vou ter que pôr o telefone em modo de avião, porque senão interrompe sempre o nosso direto.